Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje falar sobre brachot, bênçãos, sobre milagres, saúde, parnassá, prosperidade e tudo que nós queremos, merecemos e com certeza Hashem vai dar para todos nós. Interessante que o Ramban, o Nachmanides, ele foi um grande rabino, obviamente, mas também um grande médico, um grande sábio. E ele ficou muito conhecido quando em 1263 ele foi forçado a participar da disputa, a famosa disputa de Barcelona. E ele venceu a disputa, e justamente por ter vencido a disputa, ele foi obrigado a sair. Ele foi expulso basicamente da Espanha, e com isso ele conseguiu concretizar o seu sonho de vida. Seu sonho de vida era se estabelecer na Terra Santa, em Eretz Israel. Mas, devido ao trabalho, devido à sua função, ele era muito requisitado, ele foi postergando, mas quando chegou o momento onde ele não podia mais viver na Espanha, ele foi para Israel. Mas ele já estava numa idade avançada, e ele não conseguiu ficar muito tempo lá, ele faleceu logo depois. Mas na cidade de Akko é pertinho do porto onde ele chegou. Ele deu um famoso discurso, se tornou um pequeno livro, chamado Drashat Aramban le Rosh Hashanah. O discurso do Nachmanides, do Ramban, para Rosh Hashanah. E lá ele faz perguntas tão fundamentais, tão óbvias, que quando eu parei e escutei essa pergunta, eu falei, como que eu não pensei isso antes? Uma pergunta, são várias perguntas que ele faz, mas eu gostaria de tocar uma pergunta que é tão óbvia, tão simples, e ao mesmo tempo a gente calma aí. O que acontece em Rosh Hashanah? Qual que é o sentido de Rosh Hashanah? Como decretar em Rosh Hashanah tudo o que nós queremos? Muita gente coloca ênfase Yom Kippur, mas pela Kabbalah, pelo judaísmo. Rosh Hashanah tem uma importância maior do que Yom Kippur no sentido de determinar como vai ser o seu ano. Rosh Hashanah, cabeça do ano. Tudo o que acontece no ano é determinado em Rosh Hashanah. Tudo. Quanto que você vai ganhar, quanto você vai perder. Não só em dinheiro, em inspiração, em sabedoria, em tranquilidade. Naches, tudo é decretado em Rosh Hashanah. Então, como tirar o maior proveito de Rosh Hashanah? Esse vai ser o tema do nosso encontro de hoje. Mas qual que foi a pergunta do Ramban? Tem uma passagem famosa no Talmud. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar. Em Rosh Hashanah, 3 livros são abertos. O livro dos justos são aqueles que são inscritos e selados para a vida. Direto, Rosh Hashanah já são decretados para um ano bom. O livro dos Reshaim, tem um livro oposto. Nesse livro, as pessoas são inscritas e seladas imediatamente para o oposto da vida. Beinonim, os intermediários, eles ficam pendentes até Yom Kippur. Yom Kippur fica determinado se eles vão para um lado ou vão para o outro. Eu pergunto para vocês, diz o Ramban, se até Yom Kippur no máximo é determinado o que vai acontecer com cada um de nós, e só ficam os tzadikim, os justos, então depois de um ano só deveria existir tzadikim por aí. E nós sabemos que não é bem assim. Só existem justos entre nós? Pergunta tão óbvia. Você lê essa passagem do Talmud, você repete todo ano essa passagem. Rosh Hashanah é muito importante porque vai ser inscrito e selado no livro da vida. Ah, é? E aqueles que não foram inscritos e selados no livro da vida, quer dizer, aqueles que não são os justos, eles não continuam vivos. Mas a realidade não mostra isso. Daqui nós vemos que Rosh Hashanah, o julgamento de Rosh Hashanah, ele preserva os tzadikim, os justos. Agora, quem são os justos? Aqueles que se vestem de preto? Quem são os justos? A resposta é reveladora.
Nós vamos aprender hoje o que é muito valorizado por Hashem e o que pode fazer pender o nosso julgamento em Rosh Hashanah para um ano melhor, se Deus quiser. Como que funciona a contabilidade divina? Midá keneged midá. Moeda por moeda, medida por medida. Da forma que eu me comporto, assim eu recebo. Nós temos duas categorias de mitzvot. Ben Adam lamakom ou Ben Adam lachaveró. Entre o homem e Deus, entre o homem e o semelhante. Não matarás, não roubarás. Entre eu e o semelhante. Colocar tefilin, Shabbat, kasher, entre eu e Deus. Deus, ele recompensa medida por medida. As mitzvot entre eu e Deus, a recompensa não é exatamente nesse mundo físico. Também tem, obviamente, muitos benefícios, que nem nós falamos hoje de manhã na aula. A mezuzá te traz proteção e assim por diante. Cada mitzvah tem a sua singularidade. Mas, em geral, a recompensa principal de uma mitzvah espiritual, algo que é entre eu e Deus, é no mundo vindouro. As mitzvot que são recompensadas nesse mundo físico, quem são os justos que são julgados em Rosh Hashanah? Aqueles que fazem bem para o próximo. Aqueles que cumprem as mitzvot entre o homem e o semelhante. Tem uma passagem que nós falamos todo dia pela manhã. Elu dvarim shadam ochel perotem ba'olam hazeh va'akeren kayemet le'olam haba. Estas são as mitzvot que você come os frutos, quer dizer, você tem dividendos nesse mundo, mas o capital está guardado para o mundo vindouro. Quais são as mitzvot que ele relata lá? Cuidar do doente, visitar um enlutado, ir no enterro, trazer paz entre o casal, trazer paz entre as pessoas, são todas mitzvot ben adam lachaveró, entre o homem e o semelhante. E tem uma explicação interessante. Imagine que a pessoa faça uma mitzvah no campo espiritual, ela faz uma coisa tão grande, e você fala para ela o seguinte: você vai receber mais dinheiro, você vai receber mais honra, mais fama. Não fica nem bonito. Ele fez uma coisa para Deus espiritual, ele recebe uma recompensa física. A recompensa física, você está querendo cash, você está querendo os frutos aqui nesse mundo, você está querendo os dividendos aqui nesse mundo. Foque ben adam lachaveró, entre o homem e o semelhante. Obviamente que a gente tem que fazer todas as mitzvot. Mas o principal julgamento de Rosh Hashanah, que vai te decretar um ano bom e doce, depende de como está o seu comportamento com o próximo. Tem uma coisa interessante que teve uma pessoa que ele pagou a publicação de um livro. Na época do Rebbe anterior, do sexto Rebbe, ele pagou a publicação e o Rebbe anterior escreveu para ele uma carta falando o seguinte: mesmo que a recompensa de coisas espirituais é no mundo vindouro, mas já que esse livro que você pagou a publicação, ele ensina como você ser uma pessoa melhor, como tratar os outros melhor, a tua recompensa vai ser também nesse mundo físico. Entenderam a diferença? Quando eu faço uma mitzvah espiritual, a minha principal recompensa ela é no mundo vindouro, porque eu fiz algo espiritual, medida por medida eu recebo uma recompensa espiritual. Quando eu faço algo que faz a diferença na vida de alguém, uma pessoa está passando fome, eu vou lá e dou comida. Uma pessoa está carente, eu dou carinho, eu dou atenção. Eu estou ajudando alguém aqui nesse mundo físico, eu recebo a recompensa nesse mundo físico. Queria contar para vocês uma história incrível, para vocês entenderem quem é chamado tzadik, quem é o justo nesse mundo. Como que Deus ele paga neste mundo para quem faz o bem ao próximo. Rabino Stephen Hamun, ele é um rabino em New Jersey,
Estados Unidos, um rabino importante, e ele tem uma congregação, e para quem sabe ou não sabe, véspera de uma data festiva é um dia bastante complicado, bastante atribulado. Só que a esposa dele tem o Yortzeit, o dia do falecimento do pai dela, é Erev Rosh Hashanah, véspera de Rosh Hashanah. Então, todo ano, na véspera de Rosh Hashanah, quando ele tem que organizar a sinagoga, organizar os discursos, fazer tudo, eles saem de carro, e lá também tem trânsito, de New Jersey para Nova York, para o cemitério, visitar o cemitério, como é o costume no dia do falecimento dos pais. Eles estavam lá um pouco antes de Rosh Hashanah, eles estavam na época das férias. E aí a esposa, o marido, um falou para o outro, falou, a gente já está aqui em Nova York, eu sei que não é a data certa, mas é sempre muito confuso, véspera de Rosh Hashanah, vamos aproveitar que a gente já está aqui, vamos visitar, fazer a visita para o túmulo. E eles foram, era férias, um dia muito quente, cemitério vazio, não tinha ninguém, só eles. Eles foram lá, só o casal, fizeram os salmos, prestaram homenagem. E na hora que eles estão indo embora, de repente eles escutam um barulho. E eles olham, o que é esse barulho? Tem um tratorzinho trazendo um caixão. E atrás do trator está andando dois jovens. Um menino, era o filho e a filha que eles estavam indo enterrar o seu pai. E o rabino olhou aquilo e falou, estranho, não tem um minyan, não tem nada. Ele ficou observando, ele perguntou, vocês vão juntar um minyan, não vai ter Kadish? Não precisa. E pior, o trator chega até o local da sepultura e de repente o rabino olha e vê que os dois filhos, eles vão embora, estão indo embora. Falou, calma, ainda não enterrou. Não, já é o suficiente. Tchau. O rabino viu isso, ele falou, calma aí. Aqui eu estou vendo a categoria que está na lei judaica, no Talmud, Met Mitzvah, um morto que não tem ninguém para cuidar dele. Abandonaram, não tem ninguém. Não só que não tem minyan, os filhos foram embora. O rabino tirou o terno, tirou a gravata e falou, eu vou cumprir essa mitzvah. Ele pegou a pá, junto com o funcionário lá do Hebra Kadisha, e ele ficou lá cavando o buraco, e depois enterrando, ficou lá uma hora e meia, se ocupando desse falecido, o kavod, a honra final. É uma das coisas que está escrito, que você recebe a recompensa nesse mundo, quando você se ocupa, essa é a maior recompensa, porque você não espera nada em troca. Quando você visita um doente, você está esperando que ele te fale obrigado, que alguma vez ele vai te reconhecer o bem que você fez. Agora, quando você enterra alguém, não tem ninguém para te agradecer. Esse é uma mitzvah shelemet, uma mitzvah verdadeira. Chesed shelemet, bondade verdadeira. Ele fez com todo o coração uma pessoa desconhecida, mas quando você se ocupa com a mitzvah, com alguém, com um falecido, você tem uma certa conexão espiritual. E ele falou, deixa eu ver pelo menos qual é o nome, quem é essa pessoa que eu fiz tão bem? Ele olhou lá o nome que estava escrito, e ele falou, eu não conheço, mas eu estou agora intrigado, eu quero descobrir quem é essa pessoa. Ele volta para a casa dele, liga para um, para outro, será que alguém conhece essa pessoa? Ninguém conhece. Falou, sabe o quê? Eu vou ligar para o diretor da Yeshiva que eu estudei faz 40 anos. Ele foi diretor da Yeshiva durante 50 anos. Eu tenho certeza absoluta que ele vai dar um jeito de me ajudar, porque ele conhece meio mundo e esse meio mundo vai conhecer o outro meio mundo. Eu vou perguntar para ele. Ele pegou, ligou para o Rabino Heman e falou o seguinte, eu sou Steven, eu estudei aí na Yeshiva faz 40 anos, vou te pedir um favor, descobre para mim quem é esse senhor que ele faleceu ontem e ele foi enterrado e eu preciso descobrir quem é ele. E contou para esse diretor a história. Ele falou, eu já tô aposentado, não estou mais na Yeshiva, mas com todo prazer eu vou pegar lá o catálogo, eu vou dar um jeito de descobrir. Passa algumas horas e esse ex-diretor liga para ele e fala, Steven,
Ele falou com uma voz emocionada, Steven, escuta bem. Esse senhor, você conhece melhor do que eu. E eu vou te contar uma história que você nunca escutou na sua vida. Eu nunca quis te contar essa história. Mas saiba que quando você chegou aqui na Yeshiva faz 40 anos, você veio de Seattle, teu pai, uma pessoa muito bem sucedida, ele ligou aqui para Yeshiva e falou que não queria que faltasse nada para você, que ele ia pagar a mensalidade, ele ia pagar mais para te dar todos os mimos. Passou um mês que você estava aqui na Yeshiva, o teu pai ligou desesperado. Ele falou que abriu falência, ele perdeu tudo que ele tinha e falou, faz um favor, não passe o cartão de crédito que não vai passar, não tem mais fundos. E vocês fazem o que vocês quiserem com meu filho, eu não tenho mais condições de pagar a Yeshiva. Obviamente que a Yeshiva não vai tirar uma criança porque ele não tem como pagar. E ele falou, Steven, eu fui atrás e eu fui procurar alguém para pagar a sua bolsa. A gente não contou nada para você. Eu comecei a ligar para um, para outro, para outro. Steven, este homem que você enterrou com as suas mãos foi quem pagou a sua mensalidade aqui na Yeshiva durante 3 anos. Você não sabia disso. Mas Hashem, ele não esquece. Zocher kol anishkachot. É dito que Deus ele esquece tudo que foi. Deus ele lembra tudo que foi esquecido. Alguém fez algo de bom. Ele esqueceu, ninguém sabe. Mas Deus não esquece. E ele paga a recompensa aqui nesse mundo. Você fez o bem nesse mundo físico, você recebe a recompensa nesse mundo. Uma história incrível. E quanto que a Hashem ele paga? Depende de quanto você deu. Não estou falando só de quantidade. Quanto você deu, com quanto kavaná, com quanta intenção, quanto que foi difícil para você fazer essa mitzvah, quanto empenho teve. Isso vai fazer a diferença. Quanto você planta é quanto você colhe. Queria compartilhar com vocês 3 formas de contribuir e automaticamente 3 formas de colher. Isso é baseado no que a Kabbalah fala. A Kabbalah diz que tem 3 tipos de salvação, tem 3 tipos de brachot que você pode conseguir na sua vida. E isso está conectado com 3 tipos de ajuda, 3 tipos de tzedakah que você faz. Tzedakah pode ser com dinheiro, tzedakah pode ser com o teu trabalho, tzedakah pode ser com o teu envolvimento, com o teu tempo. Tzedakah significa abrir mão da sua comodidade, abrir mão daquilo que você tem em prol do próximo. Diz a Kabbalah, você tem a salvação do trigo, você tem a salvação dos legumes e você tem a salvação das frutas. Porque você tem a tzedakah do trigo, a tzedakah do legume e a tzedakah da fruta. Olha que interessante. A primeira forma de sucesso é o sucesso do trigo. Quando você planta o trigo, você coloca um grão de trigo e nasce uma espiga de trigo. A espiga de trigo, ela não é algo diferente do trigo, do grão de trigo. É apenas mais quantidade. É a mesma qualidade com mais quantidade. É sobre isso que está escrito, Zorei tzedakot, matzmiach yeshuot. Você planta tzedakah, você colhe, nasce Yeshua, nasce salvação. Moeda por moeda. Você coloca uma moeda, você recebe várias moedas, mas é a mesma moeda. É sobre isso que está escrito, Aser shetit asher. Você deve dar o maaser de a tzedakah para que você fique rico. Tem uma história no Talmud, no Tosfot, em Tanit, página 9. O Tosfot, um dos comentaristas clássicos do Talmud, ele conta a seguinte história. Tinha um homem que ele era muito rico e ele tinha um campo. Naquela época todo mundo era agricultor, ele tinha um campo que produzia
1000 kur. 1000 kur equivale a 230 toneladas. 230 toneladas de trigo. O homem, obviamente, a primeira coisa que ele fazia, separava 10% para o macer. Ele dava a contribuição dele de 23 toneladas. Imagina só, 23 toneladas de contribuição. Um pouco antes dele falecer, ele chamou o seu filho e explicou para ele como que funcionava o negócio. Deu para ele todas as dicas, ele falou, mas o mais importante você não pode esquecer. Primeira coisa, quando você vai colher a plantação, 10% no mínimo, você vai dar para a tzedakah. 10%. O filho obedeceu ao pai no primeiro ano. Quando chegou o segundo ano, ele olhou aquilo, 23 toneladas para tzedakah? Não, de jeito nenhum. É muito. Eu não consigo dar tudo isso. Não. Eu vou dar um pouco menos. Não vai acontecer nada. Em vez de dar 100 kur, eu vou dar 90 kur. O que aconteceu? No ano seguinte, a colheita foi, em vez de 1000 kur, foi 900 kur. E crise. Tá ruim o negócio. Vou ter que diminuir a tzedakah. Não está indo bem. Então ele deu 80 kur. O que deu a próxima colheita? 800 kur. E tá muito séria a situação. Então a gente vai dar 70. E assim ele foi diminuindo, até que aquele campo que produzia 1000 kur, 230 toneladas, passou a produzir, no final das contas, apenas 10 kur, 23 toneladas. Em outras palavras, aquele campo tinha que produzir 23 toneladas. Mas no mérito da tzedakah que ele dava as 23 toneladas, o campo produzia 230 toneladas, 10 vezes mais. Essa é a brachá que você tem, mas a brachá é na mesma qualidade. Você coloca essa é a brachá do trigo. Você coloca um grão de trigo, nasce uma espiga, mas é a mesma qualidade. Prestem atenção. Segundo tipo, vamos fazer um upgrade. Você quer uma salvação maior? Vamos fazer um upgrade. Você dá a tzedakah do legume. Quando você planta um legume, nasce, você coloca uma semente e nasce um pepino, nasce um tomate, nasce uma qualidade já diferente. Não é a mesma qualidade com mais quantidade, é uma qualidade diferente. Isso é aquela pessoa que não se contenta com o mínimo. Ele não dá apenas o macer. A gente sabe que o macer 10% é um mínimo. Ele não fica vendo qual é o mínimo, ele vê qual que é o máximo. É aquela pessoa que procura dar 15%, 20%. O Rebbe sugere dar 15%, que é o intermediário entre o 10% e o 20%. O ideal é dar 20%. E isso é ilustrado pela história de Abba Yudan. Abba Yudan era uma pessoa muito especial, que vivia na época de Rabi Akiva, 2000 anos atrás. Esse Abba Yudan, ele vivia numa região que hoje é onde que fica a Turquia. E os sábios de Israel, eles iam até essa região, que era uma região próspera, para arrecadar fundos para os necessitados de Israel. Uma vez por ano eles iam até lá, Rabi Eliezer, Rabi Yoshua, Rabi Akiva, os grandes sábios, e um dos grandes contribuintes era esse Abba Yudan. Uma vez a esposa vê o Abba Yudan em casa escondido, trancou as portas. A esposa falou: o que aconteceu? Você está com medo do quê? Falou: não, é que vieram os sábios de Israel. Todo ano eu dou tzedakah para eles, uma tzedakah generosa. Esse ano os negócios não estão indo bem. Eu não tenho como ajudar, não tenho mais nada para ajudar eles. Eu estou com vergonha. Imagina só, está com vergonha agora de não poder ajudar. A esposa, justa esposa, falou para ele: como assim? Sobrou para a gente um campo, eles tinham várias propriedades, sobrou para a gente uma propriedade. Vende metade da propriedade, dá o dinheiro
que é muito importante. Você vai ajudar as pessoas que precisam. E a gente fica com metade, a gente não precisa de todo. Fica com metade da propriedade. Imagina só, você coloca no lugar dele. Você tinha várias propriedades, tinha várias pertences, agora sobrou só um campo, e esse campo você vai dividir no meio. A esposa falou, ele fez na mesma hora. Correu, pegou o dinheiro e entregou para os sábios. E os sábios abençoaram ele. Eles não estavam arrecadando para eles. Era para uma causa nobre em Israel. O Abba Yudan voltou para casa feliz que conseguiu cumprir a mitzvah. E ele foi trabalhar o campo, pegou a vaca, foi arar o campo. E de repente a vaca, ela bate numa coisa dura, numa pedra, alguma coisa, e quebra a perna. Ele acabou de fazer uma grande mitzvah e de repente, problema. Mas ele não era pessimista, nem realista, como as pessoas chamam. Ele falou, alguma coisa tem aqui. Como está escrito nos Salmos, que quando os céus ficam negros, é porque vai vir a chuva. E ele foi ver, o que aconteceu aqui? Ele começou a cavar, o que tinha lá? Uma caixa cheia de dinheiro. Ele encontrou um tesouro. Ele pegou aquele dinheiro e ele voltou a ser não só rico como antes, muito mais rico do que antes. E no ano seguinte, os sábios vieram e viram que Baruch Hashem, as coisas tinham melhorado e falaram para ele que isso daqui foi no mérito dele ter feito mais do que ele precisava. Você tem que dar tzedakah quando você tem. Agora você não tem. Ele deu um jeito de ter, porque ele não estava preocupado apenas consigo. Ele sabe que tem uma consciência coletiva. Ele fez mais, ele recebeu mais. Ele não fez apenas em quantidade, ele fez uma qualidade extra. Ele recebeu uma qualidade diferente. O terceiro e último e o nível mais alto, se você quer ter a salvação maior, às vezes a pessoa está procurando um abrahá muito grande e não vai pelo caminho convencional. Aqui está a dica. Esta é a salvação da fruta que depende do teu investimento igual a fruta. Quando você planta uma semente e nasce uma árvore frutífera, não está nascendo apenas uma quantidade maior e uma qualidade melhor. É totalmente outra coisa. Agora nasce uma árvore com um tronco firme, com estabilidade. Nasce as folhas, nasce as flores, nasce as frutas. É uma coisa, outro nível total daquilo que você plantou. Uma coisa é você plantar uma semente e nascer um trigo, mais quantidade. Outra coisa é você plantar uma semente de um legume. Outra coisa é você plantar uma semente de uma árvore. Isso é quando você ajuda o outro de uma forma sobrenatural. E a história para ilustrar isso é dito que tinha um alfaiate simples, que de repente ele começou a dar bênçãos, começou a dar brachot, e as brachot dele aconteciam. E ele se tornou muito famoso. As pessoas vinham até ele, pagavam para ele dar uma brachá. Ele mal conseguia trabalhar e nem precisava mais trabalhar, porque ele recebia dinheiro pelas brachot. Ele não cobrava, mas as pessoas davam. O Baal Shem Tov, o grande Baal Shem Tov falou, eu tenho que descobrir qual que é o segredo desse homem. Ele não parece um grande estudioso, um grande erudito, um sábio, um tzadik. Como que ele tem o poder de brachot? O Baal Shem Tov começou a investigar até que ele conseguiu descobrir qual que era o segredo desse homem. Esse alfaiate ele contou que ele precisava de parnassá, precisava de sustento, precisava de dinheiro. E ele não estava conseguindo sobreviver com os trabalhos daquela pequena aldeia que ele vivia. Então ele conversou com um amigo e eles juntos decidiram empreender uma viagem para um lugar mais afluente para conseguirem alguma renda e voltar a sustentar sua família por alguns anos. Eles viajaram, ficaram rodando de lugar em lugar, até que finalmente eles chegaram num lugar onde um senhor feudal gostou do trabalho deles, contratou eles e até um grande casamento
contratou eles para fazer roupa para todo o reino, e eles receberam uma bela quantia de dinheiro, 300 rublos, muito dinheiro, cada alfaiate recebeu 300 rublos. Eles, todos felizes, estavam voltando para casa, agora iam ter dinheiro para poder sustentar a família por um bom tempo. E eles pararam no caminho num albergue. Os donos do albergue receberam eles muito bem, um albergue kasher, uma hospedagem. Só que eles viram que a cara do anfitrião estava assim, deprimida. Eles perguntaram o que aconteceu, o que foi. E ele falou, como que infelizmente acontecia muito, eles não tiveram dinheiro para pagar 1 ano, 2 anos do arrendamento da estalagem, e não tinha outra. O senhor feudal tinha falado que se eles não pagassem até o dia seguinte, eles seriam jogados na prisão, no calabouço. Isso infelizmente acontecia muito. Esse alfaiate conta, fiquei muito sensibilizado. Calma aí, uma família vai ser jogada, vamos ajudar. E eu perguntei para ele, quanto que você deve? E ele falou, 300 rublos. Muito dinheiro. Eu virei para o meu colega, eu ganhei 300, ele ganhou 300. Vamos fazer uma mitzvah, eu dou metade, ele dá metade. A gente paga e salva essa família. O meu colega falou, eu sinto muito, eu sei que é uma grande mitzvah, mas também tem uma mitzvah de eu sustentar minha família. Eu não tenho como, eu estou trabalhando, saí de casa, fiquei longe para poder... E dá para entender. Só que esse alfaiate, conta ele para o Baal Shem Tov, eu não podia ver uma situação dessas. Eu dei os 300 rublos que eu tinha, depois de tanto tempo fora de casa, para salvar essa família. E fiquei sem nada, sem nenhum centavo. E voltei para casa. Eu não sei o que aconteceu, mas quando eu voltei, eu pedi para alguém um empréstimo e ele pediu uma brachá, eu dei a brachá. E a história, o boato foi correndo, que a brachá funcionou, e de repente começou a formar filas se as pessoas vieram pedir brachá para mim. E o Baal Shem Tov explicou para ele, não foi por acaso. Você fez algo totalmente fora do normal. Você abriu mão de tudo que você tinha em prol de um desconhecido. Deus, ele não fica devendo. Você recebeu não só uma brachá comum, você uma brachá fora do comum. Agora você tem panassá, você tem o teu sustento, porque as pessoas te dão dinheiro, e você tem o dom da brachá, que é uma coisa incrível. 3 tipos de salvação depende do meu investimento. Quanto que eu recebo depende de quanto que eu paguei, quanto que eu investi. A pessoa escolhe o nível de brachá que ele quer. E às vezes a pessoa precisa de um milagre. Às vezes a pessoa precisa de uma brachá muito forte. E vamos dedicar a aula de hoje para a refuá shlemá completa de Shaul Chaim ben Olga. Que Deus possa trazer uma refuá shlemá, que Deus possa fazer um milagre. Milagre é uma coisa que todos nós podemos fazer. É forte, mas escutem essa história. Na década de 60, um grupo de estudantes, eles tiveram o mérito de ter um encontro particular com o Rebbe de Lubavitch. E eles se sentiram tão à vontade que eles falaram, Rebbe, a gente pode fazer uma pergunta? Fique à vontade. Falaram, Rebbe, os seus discípulos, os seus admiradores, eles falam que o Senhor consegue realizar milagres. Depois ficou muito famoso que o Rebbe fazia milagres, mas estava no início ainda. E não tinha mídia social. Falou, teus alunos ficam falando aí, não sei se é boatos, que você consegue mudar a natureza. É verdade isso? Sim, disse o Rebbe, é verdade. Eu consigo realizar milagres. Porém, na realidade, isso não é algo exclusivo meu, disse o Rebbe. Quando você estuda a Torá e você faz as tefilot, faz as orações e cumpre as mitzvot, as suas ações sobem até as alturas, até o trono celestial e causam enormes mudanças no mundo. Ou seja,
eu e você podemos realizar milagres. Mas como? Como realizar milagres? Todos nós queremos milagres. Então eu vou contar mais uma história. Essa história é incrível. Mais uma história incrível. Um rabino de Israel, jovem, deve ser um pouco mais jovem do que eu. Rabino Menachem Waba. Essa história aconteceu já faz alguns anos. Ele tinha, na época, 25 anos. Jovem, com 2 filhos pequenos. E de repente ele sentiu uma dor muito forte no ouvido. E a dor estava cada vez mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Ele tentava esquecer, mas não tinha como esquecer. E ele estava muito preocupado. E ele não queria nem saber o que era. Mas a dor era tão forte que ele precisou fazer um exame. Ele fez uma ressonância. E o médico chamou ele e falou: eu sinto te informar, mas você tem um tumor na raiz do cérebro. Ele está estabilizado, mas ele está na raiz do cérebro. E aí ele perguntou para o médico: mas qual é o tamanho? Ele falou: ele não é nem grande nem pequeno, é enorme. E não tem tratamento. Eu sinto muito, mas não tem tratamento que funcione. Então ele foi para o top, o médico mais especialista de Israel, do Hospital Hadassah, e ele explicou para ele o seguinte: falou, se alguém falar que ele consegue fazer essa cirurgia sem deixar alguma sequela, uma sequela grande, ele está mentindo para você. Ele está exatamente, esse tumor está exatamente na raiz do cérebro. Lá está todas as funções, pequenas e grandes, a visão, a respiração, a audição. Qualquer palavra mais é desnecessária. Essa história chegou até os ouvidos do rabino-chefe de Bnei Brak, rabino Moshe Landa, de abençoada memória. E ele fez as suas pesquisas e ele descobriu que tinha um médico na Califórnia, que ele era o único no mundo que ele poderia tentar lidar com isso. Era um grande custo envolvido, esse homem não tinha condições, o rabino falou, eu vou dar um jeito, ele juntou, fez uma campanha e juntou os $130 mil que era necessário para ele viajar e fazer essa cirurgia. Ele foi, começou a cirurgia, mas um pouquinho depois da cirurgia, o médico chamou o pai e falou para ele, a situação está muito complicada. Está muito complicada. A cirurgia vai demorar muito mais tempo do que originalmente a gente tinha planejado, que já era uma cirurgia longa, vai demorar muito mais. Não tem previsão para acabar. E está difícil. O tumor ele está muito encravado como chama isso? Na parte responsável pela respiração, e vai ser praticamente impossível pular essa sequela, quer dizer, parar de respirar, imagina. Mas, depois de torturosas horas, o não acreditável aconteceu. A cirurgia foi bem sucedida. Ele ficou de repouso. 2 dias depois ele acordou. Estava andando, respirando, enxergando. Tudo normal. A única sequela que ficou era a perda da audição que ele teve antes da cirurgia, naquele ouvido que estava doendo. A vida dele foi preservada. E Baruch Hashem, até hoje ele está vivo, está bem. O milagre aconteceu. Como que aconteceu esse milagre? Escutem bem. Um pouquinho antes da cirurgia. Então ele veio de Israel, ele pousou em Nova York e depois ele foi para Califórnia. Em Nova York ele foi para o túmulo do Rebbe.
para pedir brachá, pela sua saúde, que a cirurgia fosse bem sucedida, que tudo corresse bem. Ele está para entrar no túmulo do Rebbe para pedir brachot. O rabino dele, o rabino particular dele de Israel, o rabino Yaakov Shvicha, o reitor da Yeshiva central de Kfar Chabat, ligou para ele e falou o seguinte: Menachem, escuta bem o que eu vou te falar. Você tem que tomar agora uma decisão que vai justificar a Deus a continuidade da sua vida. Convence Deus que vale a pena manter você vivo. Você vai entrar agora no túmulo do Rebbe. Você vai escrever uma carta, como é o costume. O costume é você colocar uma boa decisão. Escreva lá algo que faça jus para você merecer um milagre enorme que você está precisando. Você já escreveu um livro maravilhoso. Mas esse livro que você escreveu são para seletos. Você escreveu um livro tão complexo, tão profundo, maravilhoso, mas poucos têm acesso a esse livro. Está na hora de você escrever um livro que possa beneficiar todo mundo. Imagina só, a pessoa... O que está passando na cabeça desse rapaz que ele vai passar agora numa cirurgia que ele nem sabe se ele vai sair vivo? Liga para ele, o mentor espiritual, e fala para ele o seguinte: vamos agora conversar sobre teus projetos de vida. Que projeto de vida? Eu quero agora... Ele não tem como pensar em nada. Mas o rabino explicou para ele o seguinte, por isso que é importante cada um ter o seu mentor. Falou, você agora precisa de uma salvação fora do comum. Você precisa fazer agora algo fora do comum. Toma essa decisão, coloca o contrato aqui com o Rebbe, escreve e peça brachá. O Menachem falou, o rabino Menachem falou, ok, eu acato. E eu estou me lembrando agora que já faz 1 ano e meio que me pediram para escrever um livro que fosse acessível a todos, mas na época eles estavam procurando alguém para patrocinar o livro e acabou o assunto morrendo. Sabe o quê? Eu vou escrever esse livro sem patrocínio, eu vou fazer esse livro. Rabino, está combinado, eu vou colocar agora aqui na carta. Enquanto ele está combinando, desligando com esse rabino, de repente começa a segunda linha a tocar. Ele desliga com o mentor dele, atende quem é? Aquele homem que tinha pedido para ele 1 ano e meio antes, para ele fazer aquele livro que no final não teve patrocínio. Falou, ele ficou emocionado, falou, não acredito. O Rabinak falou, escuta bem, lembra aquele livro que ele não sabia da história da cirurgia, não sabia nada, falou, sabe aquele livro que você me pediu para escrever? Pode escrever aí, eu estou agora nos Estados Unidos, voltando para Israel, eu vou escrever esse livro, com patrocínio, sem patrocínio. Finaliza o Rabino Menachem. O sucesso na sala de operação, aquela operação que ninguém dava a esperança de ser uma cirurgia bem-sucedida. E se fosse bem-sucedida, ia deixar sequelas gravíssimas. Baruch Hashem, o milagre aconteceu. Mas o milagre aconteceu porque eu fiz, disse o Rav Menachem, o meu milagre. O que é milagre? Algo acima da natureza. Eu fiz algo acima da natureza para beneficiar o próximo. Um livro que possa ajudar o próximo. Você trouxe vida para... Você vai trazer vida para os outros? Isso traz vida para você. Caros amigos, aqui está o segredo de Rosh Hashanah. Aqui está o segredo para nós termos um ano bom e doce. Vai chegar Rosh Hashanah e nós vamos ter a nossa audiência com Deus. E nesse dia vão estar abertos os livros. E nós queremos, todos nós, estar inscritos e selados no livro dos tzadikim, dos justos, o livro da vida. Para isso nós temos que ser tzadik. Quem é o justo? O justo é aqui neste mundo. Aquele que beneficia o próximo. Aquele que fez o bem para o próximo. Ele vai ter a sua recompensa aqui nesse mundo físico. E por isso, que quando chega Rosh Hashanah, a gente fala várias vezes aquela frase, Zachreinu lechaim, nos lembre para a vida. Melech hafetz bachaim, um rei que quer a vida. Nos escreva no livro da vida. A gente pede vida, 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 vida.
Lemancha chaim. Por você. A gente fala, Deus, sabe por que a gente quer tudo isso? Por você. Calma aí. Que audácia é essa? Imagina você chegar para o juiz, o juiz da Suprema Corte e fala o seguinte, olha só, vale a pena você me isentar dessa multa? Vale a pena você aí me colocar esses benefícios? Por você, vale a pena por você. Que vergonha, que falta de respeito pelo juiz, não tem nada a ver com o juiz, é por mim que eu estou pedindo. Eu tenho que pedir com toda humildade, que eu estou falando por você. Dizem os mestres cabalísticos, aqui está o segredo de ter os seus pedidos atendidos em Rosh Hashanah. Deus, eu quero saúde, eu quero parnassá, eu quero tranquilidade, eu quero paz. Mas sabe por que eu quero tudo isso? Não é por mim, não é um pedido egoísta. Eu quero, não. É por você. Você não quer que tenha um mundo justo, um mundo equilibrado? Eu quero ter condições de fazer o bem. Para isso eu preciso ter saúde, para isso eu preciso ter dinheiro, para isso eu preciso ter tranquilidade. Este pedido, ele é aceito, 100% aceito. Quando o funcionário ele chega para Deus, quando o funcionário chega para o patrão e fala, eu quero tal cadeira, eu quero tal carro, eu quero... Ele não vai durar muito nessa empresa. Agora ele chega e fala, ô patrão, seguinte, eu fiz um estudo, tem uma pesquisa, que se eu chegar com tal carro para o cliente, eu vou conseguir vender melhor. Vale a pena para você. Esse carro não é para mim, não é que eu preciso de um carro melhor. Eu preciso de um carro para poder vender mais para você. Obviamente que se o patrão entender e ver que isso daqui é real, ele vai atender o pedido. Se eu chego para Deus e falo, eu preciso de A, B, C, D, porque eu quero, complicado. Aí vão verificar meus méritos. Tem que ver se eu mereço tudo isso. Agora, se eu falo, Deus, eu quero A, B, C, D por você, eu entendi que eu estou aqui numa missão, eu quero fazer a diferença aqui nesse mundo e praticamente beneficiar o próximo. Aí sim, eu tenho muito mais chance. E se Deus quiser, Deus ele vai decretar para todos nós Shana Tová Umetuká, um ano bom, um ano doce, um ano melado, um ano com muitas brachot. A gente não vai pedir coisas pequenas. A gente quer a cura do Covid, a gente quer a vacina. Não, a gente quer coisas grandes. A gente quer saúde, a gente quer paz, a gente quer paz mundial. E isso é Mashiach. Que seja muito em breve. Amém. Shana Tová Umetuká.